O quanto você influencia as pessoas, o quanto você é influenciado. Você é aquela pessoa que copia modelos o tempo inteiro? Ou você é daqueles que dita uma nova forma de viver? Às vezes, a gente pensa que está influenciando todo mundo e a gente não percebe que, na verdade, a gente está imitando para valer. Eu queria conversar com você sobre esse princípio fundamental de viver uma vida que seja modelo, que seja exemplo, que seja referência, que produza em você a satisfação de saber que você está levando as pessoas ao seu redor a serem melhores. E por conta disso, todo o seu ecossistema está melhorando a partir de você. Você nasceu para brilhar e fazer com que a luz de outros também apareça, de forma que todos juntos, iluminando o ambiente, façam um farol de alegria, de esperança, de sucesso, de bênção. Será que você tem vivido uma vida exemplar, modelar, influenciadora? Não? Por quê? Vamos pensar nisso hoje? Fica comigo até o final desse vídeo. Por hora, se inscreve no meu canal do YouTube, vai lá, faz um comentário do que você está achando desse vídeo e também toca naquele sino para que você todo dia seja lembrado que tem um vídeo novo te esperando, tá bom? Hoje quero ler com você a carta de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 12. A gente vê o apóstolo Paulo dando um conselho ao jovem pastor Timóteo, e ele diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. É impressionante que um jovem de 20 e poucos anos esteja à frente de uma obra tão bonita, tão grandiosa. E então ele recebe um conselho do apóstolo Paulo. E o conselho é: ei, não é porque você é jovem, não é porque você é um menino ainda, que você vai achar que as pessoas mais velhas podem não acreditar no teu chamado, no teu potencial, na tua qualidade, na tua forma de se expressar, no conteúdo que você expressa, no conselho que você dá, no exemplo que você mostra. Paulo fala assim aqui: você é jovem, mas você tem um chamado. Você tem um chamado de Deus para pastorear, para influenciar, para mudar a vida das pessoas, para levar as pessoas a melhorarem a sua forma de viver, para levar as pessoas a conhecerem o amor de Cristo de verdade. Paulo diz para ele: vai ter gente que vai falar, isso é um garoto, isso é um menino, isso aí não tem experiência de vida, quem é ele para dar um conselho sobre família se ele é tão jovem? Quem é ele para dar um conselho sobre a vida se ele é tão jovem? E o apóstolo Paulo diz assim: ninguém despreze você pela tua juventude. Ninguém menospreze o teu potencial porque você é jovem. Paulo está dizendo: você pode ser jovem, mas você tem um chamado, e você tem um talento, e você tem um potencial, e você tem um dom. Use-o, esgote-o. Use da melhor maneira possível. Não duvide do que Deus está fazendo na sua vida. Não duvide do chamamento do Pai na tua vida. Não duvide da oportunidade que você tem de fazer alguma coisa grandiosa, independente da sua juventude. Mas ele tem um detalhe aqui. Ele não fala: olha, seu exemplo para as pessoas no ganhar dinheiro, seja um exemplo para as pessoas
no empreendedorismo, seja um exemplo para as pessoas no uso de tecnologia. Não. Ele vira para Timóteo e diz o seguinte: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, não é para qualquer um não, porque ser exemplo para quem é todo errado é mole. Ser exemplo para quem faz tudo de forma equivocada, faz besteira o tempo inteiro, é mole. Ele fala, não, seja um exemplo para os fiéis. E aí ele fala em quê? Na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ele diz para Timóteo, Timóteo, ninguém pode desprezar você por ser jovem. Você foi chamado para ser usado por Deus. Agora, fica ligado. Fique atento, porque você precisa ser um exemplo na palavra, no conhecimento da palavra. Você precisa amar e conhecer essa palavra, Timóteo. Você precisa ser um exemplo na conduta. Não é só conhecer, é praticar. Tiago vai dizer, não adianta ser só conhecedor, tem que ser praticante da palavra. Depois ele fala, e no amor, olha, as pessoas precisam ser amadas. Timóteo, vão encontrar o amor em você? Você não foi chamado para ser apenas um pregador. Você foi chamado para amar. Você não foi chamado só para ser um cantor. Você foi chamado para amar. Você não foi chamado para ser só um organizador de alguma coisa no corpo da igreja. Não. Você foi chamado para amar. Ele fala, na fé, que as pessoas se inspirem em você a ter fé. Que as pessoas olhem para a tua vida e decidam ter fé. Que as pessoas olhem a tua maneira de viver e cresçam na fé. E no final ele diz assim, e na pureza. Por que ele deixa por último na pureza? Porque talvez Timóteo estivesse dizendo, eu vou ser um exemplo para todo mundo aqui, na palavra, eu estou estudando a palavra, eu estou conhecendo a palavra, eu vou ser um exemplo na conduta, eu sou um cara determinado, um cara empolgado, eu vou ser um exemplo no amor, eu cuido de todo mundo, eu amo as pessoas, eu vou ser um exemplo na fé, eu sou ousado, eu tenho alvos grandiosos. Mas, às vezes, tudo isso não é acompanhado de pureza. Muitas vezes, a gente tem alvos ousados sem pureza. As motivações não são as melhores. Às vezes, a gente conhece muito da palavra e a gente quer mostrar para os outros essa palavra de uma maneira que nos promova. E isso também não é puro. Às vezes, a gente tem uma conduta que é muito assertiva, que é muito bonita, todo mundo aplaude, mas as motivações não são as corretas. Na verdade, a gente está tendo uma conduta bonita com o coração feio. E ele está dizendo, olha, tudo isso, fé, palavra, amor, conduta, precisa ser baseado em quê? Na pureza. As motivações contam. A realidade do coração conta. A sinceridade conta. Se você ama de verdade, conta. Se a sua fé é em Deus mesmo, conta. Se a sua conduta é fruto da obediência a Deus, conta. Se você conhece a palavra por amar a palavra e não para se exibir para os outros, conta. Enfim, ninguém deve desprezar alguém que dá exemplo, que vive, que pratica o que aprende do Senhor. Que a sua vida seja assim, que você seja um modelo de fé, um modelo de conduta, um modelo de integração com a palavra, um modelo de amor, que você seja inspiração para muita gente. Assim como Timóteo, não despreze o teu dom, independente da tua juventude. Deus te abençoe.